Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma orientação de aula de leitura, uma aula de orientação de leitura. O texto que eu estou ajudando vocês na orientação de leitura é Microeconomia Reducionista e Microeconomia Sistêmica. Então, o que esse termo aqui quer dizer de verdade? O que realmente que significa? Então, nós temos aqui, ó, esse artigo sustenta-se de que a microeconomia, né, outra microeconomia metodologicamente diferente do reducionismo neoclássico. Está em processo de rápido desenvolvimento, a microeconomia sistêmica e evolucionária. Então, a anterior baseia-se em agentes clarividentes que se informam, mas não se instruem e que agem como racionalidade substantiva. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos o seguinte, que os agentes econômicos, o pressuposto básico da microeconomia neoclássica, que nós estudamos, né, é exatamente que os agentes econômicos são racionais. Dessa maneira, com essa racionalidade, o que se percebe? Percebe-se o seguinte, pessoal, que é questionável essa racionalidade, pressupor uma racionalidade. Esse artigo vem, então, apresentar esse reducionismo de dizer que os agentes econômicos necessariamente são racionais. E aí ele vai apresentando outra questão, que, na verdade, se você for começar a utilizar séries históricas, você vai ver que, na verdade, essa racionalidade vai se desenvolvendo, ela vai se comportando de maneira diferente ao longo do tempo. É isso. Né? Simplesmente é isso. Então, a última funda-se em agentes parcialmente cegos que aprendem e que atuam racionalmente de modo adaptativo. Então, os agentes econômicos vão se adaptando. Quando você vê uma série histórica do comportamento dos agentes econômicos, tanto na esfera micro como macroeconômica, você vai ver que tanto em renda, lucratividade de uma empresa, inflação, deflação, desemprego, é o comportamento dos agentes econômicos no tempo. Então, os agentes econômicos realmente são racionais? É questionável, então, isso. Né? Racionalidade adaptativa, né? Então, mostra-se que o fulcro da diferença entre essas duas alternativas encontra-se de modo de conectar as partes entre si e as partes com o todo. A primeira, os agentes são independentes entre si e as propriedades globais são obtidas por agregação. Na segunda, os agentes encontram-se organizados pelas estruturas sociais e formam composições que têm propriedades emergentes. Assim, as partes e o todo se pertencem. Ou seja, são inseparáveis. Na primeira, os agentes são definidos apenas por suas propriedades intrínsecas, mas na segunda são também por suas propriedades relacionadas. Então, os agentes econômicos se relacionam e se relacionam com as questões que estão envolvidas no processo. Né? Então, aqui essa introdução vai falar, acredita-se usualmente entre os economistas que a microeconomia neoclássica é uma disciplina bem estabelecida, que se encontra consagrada em seus grandes traços. E essa imagem é transmitida por livros didáticos que costumam empregar no curso de graduação e de pós-graduação para ministrar a matéria que leva esse nome. Junto com essa constatação, a qual apenas registra os dados, o estado das coisas, no ensino e na difusão do conhecimentos microeconômicos, tem-se como certas variáveis, várias ideias bem duvidosas. Então, o que é que está dizendo aqui? Olha, essa racionalidade do consumidor, do produtor, será que ela realmente ela é indestrutível, ela é intransponível, ela se mostra em todos os casos como uma realidade sempre, em todos os momentos, ou realmente é um pressuposto meramente lógico matemático? Né? Então, o objetivo desse artigo é exatamente questionar isso. Pensa-se generalizadamente que a abordagem largamente dominante e que pode ser classificada como neo-warraciana, de Warrash, economista Warrash, e é a única que produz uma inteligibilidade abrangente dos fenômenos econômicos. Julga-se normalmente que esse modo de teorizar, o qual se preocupa centralmente com a coerência positiva do sistema econômico, é exclusivo aquele capaz de apresentar tais fenômenos
como decorrentes das decisões de agentes racionais, em sentido instrumental, obviamente. Ademais, acredita-se firmemente que esse modo fundado em decisões maximizadoras respeita a ideia clássica de mão invisível. Vocês sabem, eu apresento isso em vários vídeos sobre a mão invisível, a questão que os mercados se autoajustam, né, ou seja, as forças da oferta e da demanda vão fazer com que, né, o próprio mercado, sem a intervenção do Estado, normalize o sistema econômico. Sob tal visão, chega-se a pensar que os mercados aproveitam otimamente as decisões autocentralizadas, né? Ou autocentradas, independentes de um sem número de unidades econômicas para produzir um resultado global, que se afigura como consciente e benéfico para todos os seus participantes. Então, neste artigo, contesta-se essa visão, mostrando metodologicamente que outra microeconomia é possível e que ela já está em desenvolvimento, essa microeconomia. O argumento aqui desenvolvido sustenta-se como uma visão alternativa. Acredita-se que a microeconomia sistêmica é evolucionária, convém melhora o entendimento dos mercados realmente existentes, uma vez que o permite compreendê-los em seu processo. Ademais, ela possibilita apresentar algumas características globais do sistema econômico, por meio de uma noção de mão invisível, mais fiel ao modelo encontrado em The Wealth of Nations, A Riqueza das Nações, o livro de Adam Smith, o clássico, né? Em decorrência, pensa-se que a própria possibilidade da concepção triunfante, largamente hegemônica do século XX, e atualmente decorreu da depressão de um modo alternativo de pensar a esfera econômica. Esse outro modo encontra-se hoje em eclipse, mas foi originalmente empregado como uma enorme agudez e pertinência, ainda que de maneira pouco formalizada pela economia política clássica. Para dar substância a essa visão, quer-se mostrar que a alternativa da microeconomia sistêmica e evolucionária, uma microeconomia que está evoluindo, né, que ganha hoje um pertinente expressão matemática, vem a ser a principal abrangente no trato do fenômenos econômicos. E é capaz de fundar as propriedades macroeconômicas na atuação microeconômica dos agentes, dotando-os também de racionalidade instrumental, mas não exclusivamente. Então, a defesa dessa tese será apresentada por meio de contraposição entre dois modos de tratar as unidades econômicas, as suas interações e resultados conjuntos das ações individuais. Um desses modos será denominado de microeconomia reducionista e o outro de microeconomia sistêmica. Então, a microeconomia neoclássica, aqui nesse texto, é a microeconomia reducionista. É a microeconomia, na verdade, inicial que nós conhecemos na academia, cheio da matemática, considerando sempre o pressuposto da racionalidade do consumidor, né, produtor, dos agentes econômicos de maneira geral. Agora que essa microeconomia evolucionista, a microeconomia sistêmica, ela vai considerar, então, essa matemática, melhor dizendo, as séries históricas, como é que realmente se comporta o consumidor, o produtor ao longo do tempo. De verdade. Com toda essa racionalidade que vemos? Não, senão o mercado não seria esse sobe e desce na Bolsa de Valores, às vezes desajustado, desajeitado até. De maneira preliminar, pode-se dizer que, no primeiro caso, os agentes são entendidos como unidades de decisão clarividentes, dotados de racionalidade, grosso modo, perfeita e já constituída como tais em face das escolhas. O que ele quer dizer aqui com clarividente? Porque clarividência remete àquela religiosidade, você prevê o futuro e de uma maneira, né, por meio de ser sensitivo, né, até mesmo. Ou seja, é uma crítica à racionalidade, do pressuposto da racionalidade da microeconomia clássica, vamos dizer assim. Então, de que, não, o consumidor, o produtor é racional. Né? Já enxerguei aqui que ele é racional. Né? Como se fosse meio que mediúnico o negócio. Não é assim, né? Sempre. Pode ser em vários momentos? Sim, com certeza.
Mas sempre é assim? Não. É essa que é a questão aqui. No segundo, elas são vistas como parcialmente cegas em processos de constituição para tomada de decisão e dotadas de racionalidade limitada. Então, essa racionalidade, ela é limitada. Essa racionalidade microeconômica, ou neoclássica. É isso que está dizendo esse artigo aqui. Tá? Mesmo a contraposição, ou o seu modo foi feita por Simon, ou Simon. Ela distinguiu a racionalidade que atua nas situações em que o conhecimento é pleno e expectativas são corretas e o resultado da ação é certo, chamando-a de substantiva. O comportamento é substantivamente racional. Disse que, quando é adequado para a obtenção de dados objetivos nas condições e limites existentes, Simon, 1976, pois nas situações complexas, radicalmente incertas e pouco transparentes, prevalece uma racionalidade adaptativa que busca apenas o razoável. Eis que a racionalidade procedimental, em suas palavras, resulta da deliberação apropriada e dependente de processos que a gera. Então, eu vou passar aqui rapidamente pelo texto, só para vocês darem, vocês vão depois vão vendo, ó. Diferenças lógicas, vai apresentar aqui a lógica de uma microeconomia e da outra, ou seja, a reducionista, que reduz a microeconomia a uma clarividência, uma racionalidade, né? Ainda que a ciência econômica institucionalizada prefira ser primeiramente por sua dimensão metodológica, ela é, antes de tudo, um procedimento sistemático para acumular conhecimento de relações aparentes sobre a esfera da produção e da repartição e do consumo. Vê-la por meio de sua dimensão ontológica permite ir mais a fundo do exame de sua natureza. Tá? Então, aqui, ó, nós vemos aqui a economia reducionista orienta-se por princípios metodológicos consistentes em tese com esses pressupostos ontológicos, os quais aparecem enfeixados nas noções de individualismo metodológico. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui para nós. Aqui, ó. Microeconomia reducionista. Regularidade macro a ser explicada. Indivíduos atomizados, individualizados no seu egoísmo e buscando seus interesses pessoais. Interação e agregação. Eles se interagem no mercado de maneira agregada. Regularidade macro explicada por causa dessa cada individualidade, cada um buscando seus interesses individuais, resultará no interesse coletivo. E isso será a regularidade macroeconômica sendo explicada. Os fundamentos macroeconômicos encontrados na microeconomia neoclássica. Né? Seria basicamente isso aí. Bom, aqui também tem outra apresentação de um gráfico que pode explicar bastante isso aqui também, é esse aqui. Ó. Ainda falando do quê? Da microeconomia reducionista, que é a microeconomia neoclássica que conhecemos hoje, a racionalidade do consumidor, sendo explicando o comportamento das pessoas, dos agentes econômicos. Propriedade macro a ser explicada. Indivíduos assocializados, cada um buscando o seu interesse, compõem o sistema. Propriedade emergente explicada. Né? Então, basicamente, o macro, essa propriedade macroeconômica sendo explicada por meio do individualismo das pessoas. Os indivíduos se socializam mesmo sendo atomizados, buscando seus interesses egoístas, pessoais, vão contribuir para o coletivo, de qualquer maneira. Composição do sistema. Né? Enfim. Agora podemos caminhar um pouco para a microeconomia. Microeconomia sistêmica. Ó. Um tratado recente que apresenta o modo integrado e extenso das concepções, as concepções da microeconomia sistêmica, aí qualificada como evolucionária e institucional, busca de modo significativo apresentar a teoria que versa sobre como os comportamentos individuais e as instituições econômicas interagem para produzir resultados agregados, e sobre como os indivíduos e as instituições mudam no tempo. Você observa isso pelas estatísticas, por séries históricas, o comportamento das pessoas.
que já mostra de uma maneira sistêmica, sintética, que essa microeconomia se caracteriza por ser não reducionista, ou seja, por não permitir que se concebam as totalidades em geral como meras somas de indivíduos. Ao contrário, indica que se tenha de pensar essas composições como modos estruturados de organização social. Isto é, como sistemas os quais têm uma dinâmica própria bem complexa, que por isso mesmo não podem ser tomados como apreensíveis pela razão científica de modo pleno. Rigorosamente, a ciência os entende conceitualmente apenas em princípio e sem pretender representá-los ou representar fielmente seu comportamento. Nesse modo alternativo de pensamento microeconômico, as ações são ainda concebidas como intencionais, mas elas têm sempre consequências não intencionais. Os agentes têm metas e procuram alcançá-las, mas não são senhores autocentrados no contexto de interação. Não é algo determinista, igual à teoria microeconômica neoclássica, né, que focada ali numa racionalidade do consumidor e do produtor, né? Ao contrário, são pensados como seres limitados, tanto em sua capacidade cognitiva quanto em sua competência para agir racionalmente. Como tais, eles podem ter preferências que abarcam tanto interesses próprios quanto interesses sociais, nem sempre distinguíveis com a clareza da análise reducionista, que opera só por meio da redução em função do contexto em que se concentram eles, podem agir empregando uma terminologia padrão, de modo egoísta ou altruísta. Em geral, em microeconomia sistêmica, prefere-se pensar a população dos agentes como heterogênea. Assim, julga-se aí que se pode conceber situações em que os agentes diferem entre si. Por exemplo, quanto ao grau com que dão suporte aos interesses aos interesses e bens coletivos. Segundo a teoria sistêmica, os indivíduos e as organizações e os mercados coevoluem. Os sistemas de interação não são estáticos, mas evolucionários. E isso tem algumas implicações interessantes. 2 pontos. Nessa perspectiva, por exemplo, tornam-se muito importantes os retornos crescentes de escala que afetam um amplo conjunto de processos, entre os quais os tecnológicos. Tais retornos aparecem quando certas ações ou indivíduos apresentam resultados que aumentam mais do que proporcionalmente quando, por exemplo, cresce o número de pessoas por elas responsáveis. Então, aí a microeconomia sistêmica sempre evoluindo, um processo não estático, ou seja, uma análise parada no tempo. É isso aí. Então, é uma leitura de 17 capítulos, 18. O resto é referência bibliográfica. Tá? Então, é isso aí. Obrigado novamente pelo esse momento de aula. Valeu. Obrigado por tudo. Estamos juntos aí.